Olá, que bom ter você com a gente aqui para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre a teologia do sofrimento, como que podemos lidar com as adversidades da vida sem permitir que as circunstâncias que nos envolvem afetem a nossa paz interior, afetem a nossa comunhão com o nosso Pai Celestial. Nessa semana, nós estaremos estudando sobre a mansidão no crisol. Mas antes da gente continuar nosso estudo, nós vamos pedir para que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal e dê sua curtida para que nós possamos entregar esse conteúdo para muito mais pessoas e assim espalharmos a mensagem de esperança. Vamos para o estudo nesse momento, então? Agora eu queria fazer uma oração para que Deus pudesse nos guiar nesse estudo. Amado Pai Celestial, nesse momento esteja com o nosso amigo que está aqui acompanhando esse estudo, que o Teu Espírito Santo possa me usar e usar a ele também, para que aquilo que será dito aqui possa ficar gravado em nossa mente e que contribua para o nosso crescimento espiritual, em nome de Jesus. Amém. Vamos então para o nosso estudo. O verso para memorizar encontra-se em Mateus capítulo 5, versículo 5, que fala: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Olha, a mansidão é uma das características mais fundamentais para os seguidores de Cristo. Jesus Cristo demonstrou sua mansidão enquanto esteve aqui na terra. A maneira com que ele lidava com as pessoas, a maneira com que ele lidava com as questões do dia a dia, revelava uma pessoa que tinha esse caráter manso, esse caráter humilde. A propósito, humildade também é uma outra palavra que a Bíblia vai utilizar para esse sentido de mansidão. Quando uma pessoa é mansa, também aparece às vezes a palavra humilde. E Jesus Cristo ele representou muito bem o modo como um cristão, o modo como uma pessoa humilde e mansa precisa se portar. E é interessante que quando a gente vai para a definição de mansidão, nos nossos dicionários, a gente tem a seguinte declaração, que mansidão é a capacidade de suportar danos com paciência e sem ressentimentos. Nossa, como é difícil em nossa sociedade a gente colocar em prática esse conceito de mansidão. Né? Suportar danos com paciência e sem ressentimento. Porque a gente vive numa sociedade onde cada um tem os seus direitos, né? E quando a gente é perseguido, quando a gente é maltratado, quando a gente é exposto publicamente, a nossa figura sofre por algum tipo de exposição, de constrangimento, obviamente que a nossa sociedade ela nos impele a que busquemos os nossos direitos, a que a gente vá atrás e proteste, né? Então a gente percebe que viver o princípio da mansidão, e digo mais, mansidão em meio às adversidades, em meio ao sofrimento, em meio às críticas, em meio a tudo isso que de forma negativa afeta o ser humano, é bastante difícil para a nossa sociedade. E é nesse cenário onde Deus nos chama a sermos pessoas mansas, pessoas que confiam mais em Deus, confiam mais no juízo superior de alguém que tem muita competência para julgar todas as questões dessa vida. Confiar mais naquele que tem o controle do universo em sua mão e que não se confunde em nenhum momento quando ele quer defender o seu povo, quando quer defender aqueles que são seus. Nessa semana você vai viajar conosco aqui nessa recapitulação para entendermos mais sobre como a gente pode, como cristãos, ter essa característica tão preciosa, a característica da mansidão, mesmo em meio aos crisóis da vida. E nessa semana nós vamos entender um pouquinho qual é a relação entre o sofrimento e a mansidão. E em meio às dificuldades, como a gente pode ser verdadeiras testemunhas de Cristo Jesus nessa terra. E para esse estudo nós vamos
destacar aqui 3 ensinamentos da palavra de Deus de 4 personagens diferentes, tá? O primeiro deles é Ezequiel. No capítulo 24 do seu livro, no versículos 15 ao 27, nós temos aqui um primeiro ensinamento sobre como ter mansidão em meio às dificuldades, como ter mansidão em meio ao crisol. E eu quero ler 2 versos aqui para nós podermos entender qual é o ensinamento que Deus quer que nós aprendamos sobre a mansidão em meio ao sofrimento. Aqui no capítulo 24, versículo 16 e 17, o profeta diz as seguintes palavras: Filho do homem, eis que de súbitas tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás, não chorarás, nem te correrão as lágrimas. E o versículo 16 diz, o versículo 17, geme em silêncio, não faças lamento pelos mortos. Prende o teu turbante, mete a tua sandália nos pés, não cubra os bigodes e não coma o pão que te mandam. Olha só, qual é a orientação do Senhor aqui para Ezequiel? Deus disse para ele que a esposa dele iria faltar. E quando a esposa falecesse, ele não poderia lamentar, não poderia prantear. E aqui aparece talvez o quadro mais completo na Bíblia de uma pessoa que passa pelo lamento, pelo luto, né? Quais eram as práticas de uma pessoa que passava pelo luto, pelo sofrimento. E aqui aparece vários elementos. E a ordem do Senhor era que ele não deveria lamentar, não deveria prantear, não poderia chorar o seu luto. Ou se chorasse de forma bem contida, silenciosa. Qual era o ensinamento aqui? Que crisol era esse que Ezequiel estava passando? Bom, nós sabemos que na Bíblia, a vida do profeta, ela é uma vida que ensina também com o exemplo da vida do profeta. Algumas situações que o profeta passava era também uma forma de Deus se comunicar com as pessoas. Não era só o que o profeta dizia, mas era o que ele também vivia. Era uma maneira de comunicar. Nós vimos isso, por exemplo, no episódio onde Oséias, né? Oséias é pedido para que ele vá até um local de prostituição e pegue ali uma mulher e se case com ela. Né? Depois ela é devolvida, Deus manda que o profeta devolva a mulher de volta ali para o local de prostituição. Né? Então a gente começa a perceber que nesse exemplo, Deus queria ensinar uma lição para o povo. E a lição era simples, o povo se prostituiu, se corrompeu, mas Deus iria lá, iria resgatar esse povo de volta para si. Então, às vezes, na Bíblia, a gente percebe na narrativa bíblica, Deus, então, permitindo que o profeta passasse por algumas situações para que ele pudesse ensinar algumas lições. E no caso de Ezequiel aqui, também havia uma lição que Deus queria comunicar para o seu povo. E a lição era bastante simples. Haveria um momento em que o povo de Israel, pela desobediência, não poderia nem mesmo lamentar pelos seus mortos. Não iriam poder lamentar, iriam sofrer. E isso era uma forma de Deus comunicar a mensagem ali para o seu povo. Isso é interessante porque, ainda que Deus esteja querendo ensinar uma lição para o seu povo, a gente olhando agora com as lentes do crisol, olhando para a pessoa do profeta, né, a figura humana ali, ele não podia nem prantear a morte da sua esposa. Pense numa situação complicada. Será que se você recebesse uma ordem dessa, você atenderia prontamente a Deus? Olha, faleceu seu filho, faleceu sua esposa, você não vai poder prantear. Já imaginou receber uma ordem dessa? Deixar tudo na mão de Deus e confiar de que naquele momento aquela ordem deve ser cumprida porque isso é o melhor para aquele momento, para você e para os intentos de Deus? Realmente não é tão simples assim. Mas o ponto-chave aqui, a lição que fica para nós,
é que nós precisamos confiar mais em Deus quando vem as adversidades dessa vida. Não é Deus que as manda para nós. Ele permite que chegue o sofrimento. E se ele permite, ele tem um propósito. É preciso mesmo confiar na sua palavra. Mas há um segundo personagem que também nos impressiona no estudo dessa semana. E esse segundo personagem é Moisés, especialmente o seu papel de intercessor. Ele acaba aqui no relato do capítulo 32 de Êxodo, ele acaba aqui assumindo um papel de alguém que intercede, de alguém que suplica, que roga por alguém. E eu queria ler com vocês aqui também um texto muito interessante aqui no capítulo 32. 2 versos que diz assim, ó, preste atenção aí. Capítulo 32, versículo 10. Agora, pois, deixai-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e te farei uma grande nação a partir de ti. E o versículo 11 diz, Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, dizendo, por que se acende o Senhor a tua ira contra este povo, que tiraste da terra do Egito, com grandes mãos poderosas? Por que hão de dizer os egípcios, com maus intentos o tirou daqui para matá-lo no monte? O episódio aqui é bastante conhecido de todos nós. Moisés, Jesus é o próximo personagem que nós vamos falar aqui, mas Moisés, ele estava no monte ali recebendo a lei e as orientações para o povo, e depois de tanto tempo que ele passou no monte, o povo se corrompeu. E eles fizeram um bezerro de ouro, e Deus então pede para que Moisés desça do monte, porque o povo se corrompeu. E ele fala que a ira dele se acendeu muito grande contra aquele povo. E ele até propôs para Moisés que ele iria destruir todo o povo e, a partir de Moisés, suscitar uma nova geração, uma nova descendência que pudesse possuir a terra da promessa. Mas Moisés se recusa a aceitar a proposta, e ele então diz para Deus, Senhor, por favor, não faça isso com esse povo. Né? O que é que os egípcios vão dizer? O que é que as pessoas vão falar desse Deus que tirou o povo daqui para matar no deserto? Em realidade, Deus não iria fazer isso. Alguns teólogos estão inclinados a acreditar que Deus estava testando Moisés da mesma maneira que ele testou Abraão, o pai da fé. E aqui, nesse segundo personagem, Moisés, nós percebemos que ele tinha no seu coração o desejo de ajudar, de interceder, de suplicar por aquelas pessoas que aparentemente não mereciam. Mas isso é graça, né? É favor imerecido. E Deus estava percebendo que Moisés, com o seu papel, com a sua busca de interceder por aquelas pessoas, Moisés estava sendo usado por Deus para ser a graça para aquelas pessoas, para ser o favor imerecido de Deus para aquelas pessoas que, via de regra, a gente percebe no relato bíblico que eram pessoas que tinham criticado ele, a sua liderança, né? Até mesmo a sua irmã Miriam a criticou, e Deus, e surgiu a lepra, né? E Moisés orou para que a lepra a deixasse, né? Então são pessoas que trouxeram algum tipo de dificuldade para a liderança de Moisés. Moisés poderia muito bem aceitar a proposta. Mas Moisés entendeu que naquele crisol de crítica, de incompreensão que ele estava vivendo, ele então percebeu que o papel dele era o papel de intercessor. Mesmo em meio ao crisol e às dificuldades que ele enfrentou na sua liderança, ele deveria interceder, porque ele estava convivendo naquele momento ali com Cristo, e diante do Pai Celestial, ele entendeu que a melhor coisa a fazer não era revidar, não era tratar com a mesma moeda, mas interceder, mas suplicar junto ao Pai. Alguns poderiam dizer que é muito fácil você interceder por alguém que está te criticando, na situação de Moisés ali, porque ele tinha passado 40 dias com Deus no monte, né? E talvez, com certeza, isso teve um peso muito grande na decisão de Moisés. Mas ele era humano, assim como eu e você.
e seguramente estava passando por muitas críticas, muitas oposições. Mas Deus, ao permitir que Moisés ele intercedesse ali, Deus então estava permitindo que a graça dele chegasse para aquelas pessoas que estavam se opondo ao trabalho de Moisés. De qualquer forma, a lição que fica para nós, ao enfrentarmos o crisol das críticas, da incompreensão, é a gente confiar em Deus e se posicionarmos como intercessores. Ore por aqueles que estão te perseguindo ou que estão te criticando. E, na verdade, é exatamente esse o ponto que Jesus Cristo vai ensinar. E a gente vê isso também na lição dessa semana. O terceiro personagem que trago para vocês agora é Jesus Cristo, o exemplo por excelência. Alguém que ensinou para nós como lidarmos com as provações, como lidarmos com os crisóis da vida e mesmo assim se manter sereno, se manter manso e humilde. Ele nos ensinou. E o texto que serve como base para a gente entender esse nível de maturidade espiritual, eu diria, esse nível avançado de crescimento espiritual, é o texto de Mateus 5. Você tem aqui, por exemplo, dos versículos 43 a 48, a gente tem um relato que está dentro do sermão de Jesus Cristo, o sermão do Monte das Oliveiras, depois das bem-aventuranças, esse sermão que tiveram muitos temas apresentados ali, adultério, teve o tema ali da vingança, do amor ao próximo, mas tem um tema aqui que é muito, muito interessante, que aparece nesse relato, quando diz aqui: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiará o teu irmão. Eu, porém, vos digo que devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que vos perseguem, pelos que vos maltratam. Nossa, esse ensinamento realmente veio como uma bomba naquela audiência que estava acostumado com o Código de Hammurabi, né? Olho por olho e dente por dente. Jesus Cristo diz, olha, a gente tem que amar os nossos inimigos. Nós temos que, inclusive, orar por eles, por esses que nos maltratam, por esses que nos perseguem. E esse ensinamento, no final do texto mesmo, no final do sermão aqui, pelo menos dessa parte do sermão, ele diz que se a gente fizer assim, nós seremos perfeitos como é perfeito o nosso Pai Celestial. Evidentemente que esse texto é muito utilizado, às vezes, por pessoas que defendem a teologia do perfeccionismo, né? A ideia da perfeição, de uma vida sem pecado. Muitos utilizam esse versículo, muitas vezes fora do contexto, para justificar que o ser humano pode viver uma vida sem pecado. Claro que esse aqui não é um ensinamento, uma vida sem pecado a gente não consegue, não é possível para o ser humano viver uma vida sem pecado, né? Aqueles que defendem essa ideia, eles estão aí desprezando, na verdade, todo o contexto, né? O contexto aqui é uma visão muito mais acentuada para a maturidade espiritual. Até porque a palavra teleios do grego significa maduro, significa completo, significa experiente. E uma vez que o texto fala de ser perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial, então também se estabelece duas esferas aqui, a perfeição ou a maturidade, no caso das relações interpessoais, porque tem que ver com o amor ao próximo, pelo menos esse é o sentido do contexto. Nós temos que ser completos, maduros, perfeitos nas nossas relações, no nosso nível também humano, assim como Deus é completo, ele é perfeito no seu nível de relacionamento para com o ser humano. Então, cada um na sua esfera, cada um no seu nível, mas a ideia que surge, portanto, é uma ideia de maturidade. É uma ideia de sermos completos nessas relações. Ora, se nós temos que orar pelos nossos inimigos e
amar, né, amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos maltratam, obviamente que nós estamos atingindo um outro patamar de vida espiritual, de maturidade espiritual, que é a esfera que Deus atua em relação para com o homem, do nível divino para com o homem. Então nós estamos mudando de categoria, estamos nos colocando em um grau de maturidade espiritual diferenciado. E ao fazermos isso, a gente então vai estar vivenciando mais ainda, com mais intensidade, os princípios do amor ao próximo, que tem que ver diretamente com o modo como nós nos portamos nas nossas relações, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às críticas, à má compreensão, o olhar com indiferença. A gente precisa vivenciar cada vez mais esse grau de maturidade espiritual. E o próprio Cristo vai falar sobre esse tema mais adiante. Ele vai dizer assim, olha, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Especialmente em Mateus 11 e o versículo 29. Ele pede para que os seus seguidores aprendam dele como viver em meio ao crisol, mas com mansidão. Mesmo sendo criticado ali, sendo perseguido pelos doutores da lei, mesmo sendo mal compreendido por eles, ele manteve a sua mansidão. É claro que João vai mencionar também alguns momentos em que ele revidou, mas no contexto geral, Jesus Cristo aparece como aquele que é manso e humilde, até mesmo no momento da sua morte, né? O seu julgamento, cumprindo aí a profecia de Isaías 53, como uma ovelha muda foi levado para o matadouro, e diante dos seus tosqueadores ele não abriu a sua boca. De cara, a gente tem aí o episódio, né, da cruz, o momento ali do sofrimento dele, e ele se manteve ali manso, com um olhar sereno, com um olhar de ternura para com seus algozes, para com aqueles que lhe maltratavam. Então, por isso ele vai dizer, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde. Ele é o nosso exemplo por excelência. E se fizermos, se compreendermos dessa maneira, a nossa vida espiritual ela ganha uma outra dimensão. Assim sendo, queridos, o tema de hoje, o tema dessa semana, que está sendo assim tão maravilhoso, um pouco mais, aumentando um pouco mais o nosso nível de compreensão da teologia do sofrimento, Deus nos chama a uma vida de mansidão. Vimos no exemplo de Ezequiel, no exemplo de Moisés, de Cristo Jesus, como nós podemos ser pessoas mansas diante dos crisóis dessa vida. E eu encerro com uma citação fabulosa de Ellen G. White, no livro Desejar de Todas as Nações, na página 234. Ela diz assim, olha, as dificuldades que temos de enfrentar podem ser grandemente diminuídas por aquela mansidão que se esconde em Cristo. Nossa, que citação é essa? Aquilo que nós enfrentamos de dificuldade pode ser minimizado se a gente se esconde na mansidão de Cristo. Porque às vezes nós temos a tendência de resmungar. Isso é a praxe do ser humano, né? A gente resmunga, a gente fala, esbraveja. Mas a ideia básica aqui é não sairmos por aí propagando, né? Falando para todas as pessoas. É melhor manter o silêncio, é melhor guardar em segredo e compartilhar com aquele que é o nosso Pai Celestial, para que Ele nos dê a força que nós precisamos para enfrentarmos as adversidades dessa vida, para enfrentarmos os crisóis dessa vida, na certeza do poder dEle, na certeza do cuidado, na certeza de que Ele vai nos dar a força que precisamos para vencer todas essas provas. E essa mansidão vai fazer com que outras pessoas se convertam. Porque é assim que acontece quando alguém se mantém manso diante das provações e das adversidades. As pessoas acabam aceitando a Cristo pelo exemplo, pelo testemunho, e muitas delas se convertem. Nessa semana tão especial de estudos, eu quero dizer para você que Deus te abençoe. Que você seja essa pessoa mansa diante das dificuldades dessa vida. E tenha certeza que Deus, o seu juiz,
se levantará para te defender, para te ajudar, para te fortalecer e para te dar a recompensa celestial. Posso orar por você? Santo Pai, muito obrigado, Senhor, pelo entendimento da Tua Santa Palavra. Como é lindo ver, Senhor, que mesmo em meio às adversidades dessa vida, o Senhor nos chama a que nos tornemos mais mansos e que dependamos mais do Senhor para enfrentarmos as adversidades dessa vida. Às vezes, Senhor, nós temos a tendência de criticar, de falar mal do momento que estamos vivendo, de querermos assim esbravejar, de resmungar mesmo, de falar alto, de gritar, de chorar. Mas há uma lição aqui que o Senhor quer nos ensinar através dessa poderosa lição da escola sabatina. E a lição é que nós podemos enfrentar todas essas batalhas, todas essas dificuldades com mais mansidão, com humildade, confiando no Senhor, que o Senhor vai nos socorrer e vai nos ajudar. Então nos dê força, nos dê a coragem para enfrentar tudo isso na certeza do teu cuidado. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana.